Olá, pessoal. Bem-vindos ao quarto episódio da nossa série de podcasts Faz Vender. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, inclusive não está aqui com a gente no estúdio, como vocês estão vendo, tá? Via Zoom, lá de Portugal, é a Daniela Salvador, uma amiga de 25 anos atrás, fazia 25 anos que a gente não se falava. E ao longo desses 25 anos, muitas coisas muito interessantes aconteceram na carreira da Dani. E aí, depois que a gente se reencontrou, eu falei, Dani, você tem que contar isso para o pessoal. Tem muita gente vendo o nosso podcast que trabalha com vendas, que lidera equipes comerciais, que são empreendedores e precisam ouvir as suas descobertas. Então, eu estou aqui com a Dani, eu vou apresentá-la, mas antes eu quero te dar as boas-vindas, Dani. Tudo bem aí em Portugal? Obrigada por me receber, por este convite. Estou muito alegre de podermos estar aqui a conversar nesta tarde, apesar de todos os desafios para que isto acontecesse ou não, estamos aqui firmes. A Daniela, ela é uma especialista em vendas de alto valor agregado. Então, durante muitos anos na sua carreira, ela desenvolveu equipes comerciais. E fica a dica para você que está assistindo aí, porque ela tem muita experiência em algo que é muito pouco valorizado pelos líderes comerciais e que a gente vai descobrindo ao longo da nossa experiência a importância que isso tem, que é o comportamento do vendedor. Você que é empreendedor, você que é líder comercial, já deve ter percebido que você tem na sua equipe vendedores que têm as mesmas ferramentas, as mesmas oportunidades, mas que não performam da mesma maneira. Então, eu trouxe a Dani aqui para ela explicar como é que isso funciona. Dani, então, para a gente começar a nossa história, os nossos 40 minutos de bate-papo, eu queria que você contasse, antes de tudo, um pouquinho da sua história anterior. Você foi executiva de marcas incríveis, né? Versace, Dior. Conta um pouquinho essa história para a gente, porque depois eu quero pegar o gancho para esse pessoal perceber o quanto é importante trabalhar o comportamento dos vendedores. Conta essa história para o pessoal. Olha, Fábio, a minha entrada nesse mundo foi muito interessante. Coincidiu com o meu regresso a Portugal, 2 meses depois de eu ter tido o meu bebê, o meu filho, que já é um homem, né? João B, tem 24 anos. E coincidiu porque eu ouvi falar de uma vaga numa marca chamada Clinique, e como na altura eu estava amamentando, eu pensei, eu não vou procurar por nenhum emprego longe de casa, porque eu quero ter esse tempo de qualidade com o meu filho. Então eu preciso arranjar um part-time e fazer alguma coisa aqui perto que me permita ir a casa, estar com ele, enfim, curtir aqueles primeiros meses. Aí eu aceitei qualquer cargo que estava disponível, o mais próximo da minha casa. Eu não estava preocupada com a função, eu estava preocupada com não era preocupação, a minha prioridade era tempo de qualidade com o meu filho. E então eu comecei a trabalhar num shopping como vendedora dessa marca Clinique. Não estava realizada naquilo que estava a fazer, mas eu entendia que não era esse o meu objetivo, portanto, não era esse o meu fim. Quando eu comecei a trabalhar na Clinique, a minha cunhada encorajou-me a mandar vários currículos para várias marcas. Na altura, aqui em Portugal, havia a lista telefónica que se chamava Páginas Amarelas e eu, literalmente, eu peguei na lista telefónica e eu comecei a mandar currículos, eu não sei, todas as empresas que surgiam ali e que eu achava interessante. Então eu devo ter mandado uns 2.000 currículos. Mandei 2.000 currículos e acabei por trabalhar na Clinique 6 meses, até que há um momento em que eu comecei, eu orei a Deus e eu perguntei, mas será que existe um propósito para eu estar aqui nesta empresa? Por que eu estou nesta empresa? Passa um tempo, eu recebo a chamada de uma diretora da Dior, de Portugal. Ela faz uma chamada, portanto, a Dior tinha sido uma das empresas para quem eu tinha mandado o currículo, mas ela começa a falar comigo como se nós se me conhecesse, como se eu tivesse mandado, tivesse entrado em contato com eles na véspera. Então, quando ela começou a falar, eu nem entendi quem era a mulher, de onde é que ela era, o que é que se estava passando ali.
E ela, entretanto, diz-me, olha, vai haver uma oportunidade agora no aeroporto, uma vaga para supervisora do aeroporto, falou nas condições, falou no salário, que era 5 vezes o que eu estava ganhando. Só por isso eu já achei bom, né? Então, eu teria mais liberdade de tempo, mais liberdade financeira, e eu acabei por lhe perguntar, mas por que você me está a ligar agora, quando eu mandei o meu currículo há 7 meses? E ela disse, todos os currículos que me chegam e que são interessantes, eu não jogo fora. Eu crio um arquivo onde eu coloco por funções, por qualidades, as diversas pessoas. Então, se eu preciso, ou se algum dos diretores que eu conheço precisa de alguém, eu vou ao meu arquivo e eu pego uma dessas pessoas com essas características. E o que é que eu achei interessante no seu currículo? Você quer saber? Eu disse sim. Entre as coisas que ela falou da minha, o meu currículo escolar, ela falou da minha experiência em cargos de coordenação e de supervisão, que eu tive aí no Brasil, e ela falou pela passagem na Clinique, porque a Clinique era uma marca que dava um treinamento muito aprofundado aos seus clientes, clientes internos, de técnicas de vendas, de materiais, de pele, de qualidade. Era uma marca que entregava muito, 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 muito valor. Portanto, qualquer formação da Clinique era muito bem vista pelas marcas de topo. E então eu fui a uma entrevista na qual eu fiz as perguntas, eu não respondi a perguntas, eu fiz as perguntas, e eu fui imediatamente contratada. Então essa foi a minha entrada para uma marca de nicho, ou para este mundo, que surgiu através de um trabalho cuja motivação não era o dinheiro, mas era aquilo que realmente era importante para mim, e importante para mim naquele momento era o meu tempo de qualidade com o meu filho, e portanto isso acabou por me colocar num outro lugar de destaque. Então essa foi a minha entrada para as marcas de luxo, Fábio. E você sabe, Dani, que tem muita gente que está assistindo a gente hoje aqui e que acreditam piamente que esse treinamento, essa capacidade de reciclar conceitos, de desenvolver técnicas de vendas para que os seus vendedores performem melhor, é uma das coisas mais importantes. Mas o que me chama muito a atenção, e esse é o ponto que eu gostaria de explorar com você, é que quando a gente estava conversando nos bastidores, você me falou a respeito não apenas de técnicas de vendas ou de modelos de conhecimento aprofundado dos seus produtos, quer dizer, o mercado de luxo requer isso muito, né? Um conhecimento muito profundo sobre os produtos, mas você me falou sobre comportamento. E você sabe que isso é um assunto muito delicado quando a gente fala com empreendedores, como esses que estão assistindo a gente aqui. Porque a gente contrata vendedores e a gente treina esses vendedores e a gente acredita que uma vez contratado e uma vez treinado, esse cara simplesmente tem que fazer o melhor trabalho do mundo. Mas a gente percebe diferenças nos resultados dessas pessoas. E você fez um estudo a respeito disso e chegou a algumas conclusões. Então compartilha com a gente qual é a importância do comportamento, do aspecto comportamental do ser humano no alcance das suas metas e na performance superior de vendas. Conta, porque eu acho que o pessoal se interessa por isso. Antes de responder essa pergunta, eu diria que o modelo de negócios, de contratação das pessoas está errado, está ultrapassado. Porque tu treinas competências e tu treinas habilidades e tu capacitas em ferramentas uma boa pessoa, mas tu não treinas um bom caráter, tu não treinas uma boa personalidade. Então, em primeiro lugar, as empresas deveriam olhar para o valor humano da pessoa que estão a recrutar e depois, então, dar-lhe a formação, treinar nas técnicas de vendas, nas habilidades. O que acontece é que os funcionários são contratados pelo seu currículo.
quando isso nem sequer deveria ser colocado colocado na mesa. Claro que nós não estamos a falar aqui de um cirurgião, não é? Nós estamos a falar aqui de um vendedor ou de alguém que trabalha nesse campo. Então, a primeira qualidade, a primeira ferramenta que deverá vir já pronta quando a pessoa entra no mercado de trabalho ou entra na empresa, deve ser o seu caráter, a sua personalidade. Como é que esta pessoa lida com questões emocionais? Como é que esta pessoa trabalha sob pressão? Como é que esta pessoa trabalha quando é contrariada? Então, isto revela aqui algumas características que são muito mais importantes e que vão ter um impacto muito grande no trajeto dessa pessoa dentro da equipa para a qual ela é contratada para trabalhar. Então, ao invés de contratar a pessoa porque eu preciso de alguém para trabalhar nas vendas, eu deveria, pelo menos, testar a pessoa durante um período experimental, nem que fosse um mês, não sei, mas colocar o máximo de pressão nessa pessoa para que em um mês, por exemplo, eu possa ver algumas características que poderão ser interessantes ou prejudiciais para a equipa que já está formada. Então vamos assumir que essa pessoa reúne as qualidades, ela conseguiu ter gestão emocional para ultrapassar desafios, conseguiu lidar com a pressão de uma forma natural, de uma forma saudável e não prejudicou a equipa. Muito bem, então agora vamos para a parte de treinamento. Então agora vamos ver o percurso da pessoa se faz sentido. Não sei se queres dizer alguma coisa. A gente tem uma brincadeira aqui no podcast, que é quando eu percebo que você está dando uma pérola para a audiência, eu falo assim, eu chamo a atenção da audiência sobre isso, para que a gente não perca isso. E eu quero reforçar para você que hoje a primeira pérola já foi dada pela Daniela aqui. A importância de contratar também e talvez prioritariamente pelo caráter, pela personalidade, pela maneira com que a sua equipe reage às pressões que eles vão enfrentar. E eu sei que você que está assistindo a gente sabe do que eu estou falando. Vocês enfrentam hoje muitas pressões de metas ousadas, de um mercado que atualmente está muito difícil de se fazer ganhar dinheiro com ele. E esses caras recebem essa pressão e muitos deles são bons profissionais, têm técnicas apuradas, são as notas 10 nos seus treinamentos de vendas, mas têm muita dificuldade de lidar com essas pressões e às vezes ficam até desmotivados. Isso me leva, Dani, a perguntar o seguinte: será que é possível a gente desenvolver esse aspecto comportamental? Será que é possível um empreendedor que está assistindo a gente receber ajuda de alguém que possa fazer com que essa pessoa seja mais resiliente, fazer com que essa pessoa seja mais otimista, ou pelo menos descobrir os motivos que tiram essa capacidade resiliente ou tiram esse otimismo de um profissional de vendas da sua equipe? Você acha que isso é algo que a gente pode sonhar? Podemos sonhar, mas é fundamental que um empreendedor, tenha conhecimento de questões comportamentais. As pessoas são contratadas pelo seu currículo, já é uma coisa errada, não é? Não é de todo mau, mas unicamente pelo currículo não vai trazer valor para a empresa. Então vamos imaginar que, para além do currículo, esta pessoa também reúne essa inteligência emocional que é necessária. Muito bem. Mas agora, o profissional está contratado com base no quê? Porque eu, quando olho para ti, imagina que tu és um candidato para uma vaga que eu tenho. Se tu és um candidato e tu tens o meu jeito de falar, se és uma pessoa mais direta, se és uma pessoa mais assertiva, eu automaticamente vou criar empatia contigo e vou achar que tu és a pessoa indicada para trabalhar em determinada função. Só que existem 4 tipos de perfis comportamentais e existem variáveis ou combinações entre estes perfis comportamentais. E a maioria dos empresários nem sequer tem conhecimento disso.
Portanto, tu tens uma pessoa que é mais dominante, uma pessoa voltada para executar tarefas, uma pessoa que normalmente ocupa cargos de chefia, que é mais assertiva, que não gosta de contar histórias, gosta de ir direto ao ponto, e isso nós vemos muito na parte de vendas, atendimento a público, por exemplo, um cliente que chega e que não gosta da conversa, quer que o vendedor diga logo respostas diretas, este cliente é claramente um dominante. Portanto, ele não quer histórias. Histórias têm um segundo tipo de perfil comportamental, que é o comunicador ou o influente. O comunicador gosta de ouvir histórias, gosta de ser encantado, gosta de ser entretido. Qualquer coisa que o vendedor tenha para dizer, se estivermos a falar do cliente, ou o inverso, esta pessoa gosta de conversar, gosta de fazer amizades. O comunicador ou o influente, ele não é feito para resultados, ele é feito para amigos, para fazer amigos, para se comunicar com pessoas, que são pessoas muito comuns no atendimento, na resolução de problemas das empresas, nos call centers, ou seja, têm paciência, mas são bastante empáticas e toda a gente gosta delas. Depois tens o terceiro tipo de perfil, que é uma pessoa mais estável. É uma pessoa que é comunicativa QB, mas é mais observadora, gosta de mais planeamento, gosta de ter um pouco mais de informação antes de tomar uma decisão. E por último, tu tens uma pessoa mais analítica, que é totalmente números, folhas de Excel, planeamentos, estatísticas, gráficos, não é? Então, imagina que esta pessoa que está diante de ti para uma vaga de emprego, esta pessoa preenche um destes perfis, tem um destes perfis. Estes perfis são todos importantes e são todos necessários na empresa, nas vendas, em vários departamentos. Depende do quê? Depende da necessidade do momento em que a empresa esteja a viver. Depende também das pessoas que fazem parte do departamento onde esta pessoa vai entrar. Porque se eu tenho, por exemplo, 3 vendedores que são dominantes, já há guerra no departamento porque não se entendem, todos querem mandar. E eu ainda vou colocar, no meio deste rolê, vou colocar, por exemplo, um analítico que quer tudo explicado com minúcia e com detalhe. Isto não vai funcionar. Então, muitas vezes, as equipas também não funcionam porque os donos ou supervisores da empresa responsáveis por contratar não sabem sequer o seu perfil comportamental, nem quais são os perfis comportamentais que têm que contratar. Quando eu chamo uma pessoa para uma vaga de emprego, se eu submeter um exame, um teste de perfil comportamental, eu fico munida de uma informação muito, muito extensa, o relatório tem mais ou menos 35 páginas, acerca da pessoa, e isso permite-me julgar, noutras palavras, julgar com essa pessoa, colocando-a onde a empresa precisa daquele perfil. Ok? Ou fazer o inverso. Ok, nós temos aqui pessoas muito comunicativas, muito expansivas, nós precisamos contratar um líder. Alguém com o perfil de líder. Tem alguém num outro departamento com o perfil de líder que poderia ocupar esta vaga, ou nós temos que recrutar externamente? Então tem como fazer esse teste. E isto eu estou a falar só num dos aspectos de contratação, que é muito eficaz e que deveria ser uma constante na contratação das empresas para trabalharem consigo. Fábio. Eu vou dar um exemplo para você interessante. Aqui na Joint Bee, a gente usa o PAT da Criativa Humana, né? É um teste que mapeia perfis comportamentais. Então, quando a gente vai reorganizar as equipes comerciais dos nossos clientes, a gente aplica esse teste e a gente consegue ter um mapeamento ali do perfil comportamental. Eu acho que você estava citando o DISC, né? Pelo que eu entendi da forma como você estava falando. E é interessante porque a gente percebe uma coisa que eu vou até dar também como uma pérola aqui para o pessoal. É interessante notar que geralmente o líder de vendas ele contrata iguais. É incrível como a gente percebe que um supervisor de vendas geralmente contrata alguém que ele nem percebe que é muito parecido com o perfil dele.
Um gerente comercial contrata sem perceber também alguém que é muito parecido com o perfil dele. E eles não aproveitam essa pérola que a Daniela está contando para a gente aqui, que é mesclar dentro do time comercial profissionais que tenham perfis complementares. Né? Num time de futebol, nem todos são centroavantes. Eu preciso do back central, eu preciso do meio-campista, eu preciso do cara que prepara a jogada, eu preciso do cara que é finalizador. Né? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar dos closers, né? Então, quem que é aquele vendedor? Aquele vendedor é um hunter, ele é um farmer. E isso tudo faz parte dessa visão comportamental, não apenas da técnica, mas também do comportamento, né, Dani? Aí então você, ao longo da sua carreira, você desenvolveu essa aptidão, né? De identificar esses perfis, e eu imagino também que você ajuda esses líderes a fazerem essas análises e essas contratações mais assertivas, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse sistema que você, como uma mentora hoje que como é que você age nas suas mentorias para ajudá-los nesse sentido? Em primeiro lugar, é importante saber o que a pessoa procura, não é? Quando um contrato, o que a pessoa está, quais são as expectativas da pessoa. O que eu acabei por notar neste processo que demorou anos? Eu acabei por perceber que as pessoas que me contratavam, as empresas que me contratavam, elas queriam resolver os problemas dos funcionários, portanto, se não estão a ter lucro, o problema não é deles, líderes, o problema é dos funcionários, maus funcionários, má equipa, etc. E então, eu acabei por perceber que havia aqui um segundo tropeço nas empresas. E esse tropeço reside, por exemplo, nas crenças das pessoas que me contratavam em primeiro lugar. O líder é a cabeça da empresa. Então, a empresa é o reflexo do líder. Se o líder é uma pessoa que é fácil a fazer dinheiro, que é uma pessoa que fecha negócios com rapidez, é uma pessoa que se conecta com essas habilidades, não é? Que é um comunicador, traz pessoas para dentro, ele acaba por naturalmente instituir na empresa essa cultura daquilo que ele é. Ele leva para a empresa aquilo que ele é. A empresa não é uma coisa diferente, um órgão diferente. A empresa é a extensão do seu líder. Então, se esta pessoa que está num cargo de liderança, esta pessoa, ela não se vê merecedora, já foi lesada por outros sócios, tem muita dificuldade em fechar negócios, ele vai sempre atrair para junto de si pessoas que não trabalham e que acabam por lesar a empresa, acabam por roubar a empresa. Estás a pensar em alguma Dani do situação aqui céu. pela tua cara? Você tá contando a história de alguns dos meus clientes e muitos dos empresários com que eu já lidei na história da minha vida. É exatamente isso. Claro que eu não vou dizer aqui, mas eu poderia dar provas de empreendedores que eles transmitem para a relação que eles têm com seus liderados os prejuízos que eles tiveram no passado. Que é isso que você está dizendo, né? Então o problema é muito mais profundo do que só o treinamento ou só a equipa. Então, como eu me percebo disso? Fazendo algumas perguntas, a pessoa que diz que a minha equipa está com este problema, assim, eu já consigo estabelecer aqui a relação entre o problema e a causa do problema. E as causas de qualquer problema estão sempre ligadas a crenças e feridas emocionais. Sempre. E todas elas, quer tu queiras, quer não, todas elas foram geradas na tua infância. Foram geradas, por exemplo, por um pai ausente. O pai ausente pode ser o pai, por exemplo, que trabalha até muito tarde e não tem tempo de qualidade com o filho. O pai que não vai assistir às apresentações da escola dos filhos ou ao jogo de futebol. Um pai que, por conta de um divórcio, esse pai acabou por sair de casa. Portanto, há aqui feridas emocionais de abandono, da criança sentir que não é vista,
da criança sentir que não é merecedora da atenção dos outros, e então isto, na fase adulta, acaba por se refletir numa pessoa que tem necessidade de fazer, responsabilizar os outros porque ela não teve culpa, ou quer muito proteger os outros, ou tem dificuldade em despedir, ou tem dificuldade em fechar negócios. Uma pessoa que teve uma imagem quebrada pelo seu relacionamento com o pai, essa pessoa, o pai representa o sustento e representa o suporte financeiro da casa, essa pessoa vai ter muitas dificuldades na fase adulta em fechar negócios, em multiplicar dinheiro, enquanto não ressignificar este valor. Por outro lado, tu tens a mãe, que a mãe é quem cuida, é quem está presente. Se porventura estas situações que eu mencionei se foram provocadas pela mãe, a referência que esta criança tem é que falta de amor, baixa autoestima, que numa fase adulta se traduz numa pessoa ansiosa, uma pessoa com tendência para aspectos depressivos, necessidade de se envolver com pessoas que não levam a lado nenhum, então precisa desse amor que é dado através de sócios que lhe roubam, através de relacionamentos tóxicos, através de contratação de pessoas que acabam por minar os restantes, porque isso está sempre a validar essas feridas emocionais. Então, os problemas que acontecem nas empresas também, para além, claro, de questões técnicas e habilidades, têm muito a ver também com estas feridas que foram provocadas na infância e que acabam por se refletir ao longo da tua vida e que os sinais revelam a origem. Isso que você está falando é revelador e é comprovado, porque eu vejo isso muitas vezes. E eu quero aproveitar e dar para você aqui uma pérola a respeito disso que a Daniela está falando, porque a Daniela vai me corrigir se eu estiver errado, mas me parece, com tudo isso que está sendo revelado para a gente aqui hoje, que a presença de uma equipe de recursos humanos, ou em outras empresas vocês chamam isso de talentos humanos, mas alguém que cuide do ser humano dentro da empresa é tão importante, em alguns casos, e eu poderia citar alguns deles, até mais importante do que aquela pessoa técnica que apenas treina o uso das ferramentas de vendas, que apenas treina o conhecimento aprofundado do perfil do cliente, as dores, os ganhos, o perfil de compra desses segmentos de mercados em que eles atuam, né? Então, veja você, empreendedor, o quanto é importante que você conecte a sua estrutura de recursos humanos, a sua estrutura de gente e gestão, com a sua estrutura comercial, para que esse tipo de problema que acabou de ser revelado pela Daniela seja minimizado. Agora, eu te pergunto, Dani, existem técnicas ou existem atividades que mentores como você, ou até os próprios profissionais de recursos humanos, de gente dessas empresas, poderiam usar para minimizar os efeitos nocivos de tudo isso que você está contando para a gente na performance dos colaboradores? E eu começaria até por, exatamente pelo final. Ao invés de perguntar à pessoa o que é que ela fez, qual foi o seu percurso académico, qual é que foi a sua performance, porque se as pessoas que estão a contratar são os recursos humanos, se a pessoa tiver este conhecimento das crenças, dos bloqueios, das feridas emocionais, etc., e de perfil comportamental, a pessoa na entrevista começaria exatamente por aqui. Porque quando eu te falo, quando eu te pergunto, por exemplo, Fábio, então, fala um bocadinho da tua... És casado, tens filhos, como é que foi a tua infância? Quando tu me falas da tua infância, quando tu me falas como é que foi a tua vida, olha, e onde é que estudaste, etc. Ou seja, tu estás preparado para responder a perguntas técnicas. Tu não estás preparado para responder a perguntas pessoais. Se tu me respondesses a perguntas pessoais, eu já saberia se tu poderias passar para a segunda fase. E a segunda fase seria, então, fazeres um teste de perfil comportamental. Mas, então, como é que eu começo pelos aspectos comportamentais, né? A sua infância, nossa, eu fico até um pouco sem graça, eu vou entrevistar, agora mesmo eu estou contratando, eu estou ajudando uma empresa que é minha cliente, uma grande indústria alimentícia aqui da região, a contratar um supervisor comercial.
e eu acabei de ver um erro que eu estou cometendo, porque sempre que eu entrevisto, o meu interesse é assim, eu olho para o currículo da pessoa falando assim, bom, ele trabalhou numa empresa que me interessa, ele tem uma carreira desenvolvida numa área que eu gosto, e às vezes esse cara com tudo isso mesmo assim não dá certo, né? Então, desculpa te interromper, mas eu preciso dar a pérola para esse pessoal. Continua de onde você parou. Então, você estava falando sobre entrevistar e descobrir os aspectos da história desse candidato, né? Pensa comigo, Fábio. Se essa pessoa ela não tiver bom coração, se essa pessoa tiver uma treta na sua casa, se essa pessoa vem cheia de bloqueios da sua infância, tu precisas saber isso, porque isso vai impactar os resultados e a performance desta pessoa. Ninguém está a dizer que as pessoas de alta performance não tiveram problemas na infância. O que está a dizer é que a pessoa que vai a uma entrevista de emprego, ela tem que. A guarda dela tem que estar baixa. E ao perguntar-te coisas naturais, que, por exemplo, se tu tens família, és casado, tens a tua filha, se alguém te pergunta da tua esposa ou da tua filha, tu falas com alegria disso. Mas se houver aqui uma treta e tu levares essa treta para o mercado de trabalho, para a tua empresa, tu vais minar o ambiente. Vamos imaginar que tu eres uma pessoa que por estares a ter um problema com a esposa, por exemplo, tu estarias já a sair com amigos solteiros, ok? Portanto, tu entrando numa equipa, por muito competente que tu sejas, tu vais acabar por infiltrar valores que não são correspondentes com os valores da empresa dentro desse departamento. Então, para além de saber da história da pessoa, para identificar quais é que são as crenças, não é? E também ver o coração da pessoa, os valores dessa pessoa têm que ser os mesmos que os valores da empresa que ela vai entrar. E ainda não estamos a falar de currículo. Se os valores que estiverem alinhados, por exemplo, se a minha empresa prioriza a família, ou tu priorizas família, tu, candidato, priorizas família, mas a empresa está a exigir que tu sacrifiques o tempo de qualidade que tu tens com a tua família, os valores não são os mesmos. Portanto, o candidato também pode ver, espera aí, a questão financeira importa, mas a questão financeira aqui tem que passar para o segundo plano, porque para mim o mais importante é a minha família. Ok? Então, valores, o coração da pessoa, as crenças dessa pessoa e, por fim, as suas habilitações literárias são talvez aspectos muito importantes a ter em conta na hora de contratação. Eu estou nesse mercado há muitos anos e conheço muitos empreendedores que enfrentam esse tipo de dificuldade, de conflito interno dentro das suas equipes. Como é que você chegou a essa conclusão? Como é que você, ao longo do tempo, foi desenvolvendo esse arcabouço de conhecimento que te leva hoje a ajudar empresários, eu ia falar no Brasil inteiro, mas sei lá, talvez no mundo inteiro, a montarem equipes de alta performance? Conta um pouquinho para que a nossa audiência possa se aproveitar disso. Eu, quando comecei a interessar-me acerca destas temáticas, eu comecei a interessar-me porque sou uma curiosa e porque eu queria melhorar a minha própria performance. Então, o que é que aconteceu? Eu fui estudando, eu estudei comportamento, depois num livro que eu lia de comportamento, havia uma citação que me despertava a atenção, então eu ia ler ou estudar sobre o assunto. Então eu sempre fui muito curiosa e acabava por trazer o meu conhecimento para as coisas que eu fazia, para a minha empresa, conversava com colegas, partilhava com diretores, porque acabava por surgir em conversa. Ou seja, sempre busquei de forma inconsciente ser uma pessoa que traz coisas interessantes para a mesa. Então eu fui aprofundando esses temas, fui colocando no meu trabalho, porque eu trabalhava em vendas, e isso foi-me abrindo portas dentro das empresas. Porque eu não esperava nunca que a empresa me pagasse uma formação. Eu ia lá e tirava a formação, ou eu ia lá e tirava a certificação. Então eu sempre fiz em primeiro lugar por mim, sem pensar em promoção e coisa alguma. Mas como eu começava a dar resultados, os meus diretores começavam a ficar curiosos em relação àquilo que eu estava a fazer. Então eu acabei, ao longo de
15 anos, sobretudo nos últimos 15 anos, eu acabei por estudar marketing, neurociência, programação neurolinguística, aprender ferramentas de coaching direcionadas para áreas específicas como o comportamento, como os perfis comportamentais, como a forma como a mente funciona. Então, eu tirei certificação em coaching para aprender a fazer perguntas, ok? Este foi o objetivo número 1. Tenho 3 certificações em coaching. Só para aprender e treinar perguntas. É maravilhoso. Então, isso acabou por me levar ao treinamento de equipas na última empresa onde trabalhei, na La Prairie. Eu treinava equipas na Europa e na Ásia. E o meu objetivo ali, também neste grupo, foi um grupo que foi criado para mim e mais 2 pessoas trabalharem, e nós tínhamos carta branca para fazermos o que quiséssemos, ok? Então, o que é que aconteceu nesse grupo? Nós começámos a perceber que 2 pessoas que tinham exatamente o mesmo treinamento, exatamente as mesmas habilidades, tinham performances completamente diferentes. E foi aí que eu comecei a aprofundar um pouco mais, ouvir a história da pessoa, ouvir se tinha algum bloqueio, se tinha acontecido alguma coisa, e então comecei a identificar aqui algumas crenças relacionadas com falta de dinheiro, cresceram num ambiente escasso, cresceram num ambiente em que não eram validadas, e então comecei a estudar acerca disto e a aprofundar estes temas e a identificar que o problema não estava no conhecimento que eles tinham, mas estava na autoimagem, como elas se viam. Então, se uma pessoa que nunca foi validada, a pessoa, na sua identidade, quando ela se apresenta, ela procura não dar nas vistas, ela é mais reservada, ela tem medo do que os outros vão dizer ou vão pensar, portanto, é uma pessoa que não vai aparecer, que assim ninguém vai falar mal, ela não aparece mesmo, ok? E isso nas vendas, independentemente do perfil comportamental, acabava por ter um impacto muito grande na sua performance. Então eu percebi que o que precisava ser tratado não era o treinamento, o conhecimento técnico, que esse estava afiadíssimo, era no que estava a bloquear estas pessoas de saírem dali. Então eu comecei a trabalhar, eu e os meus colegas começámos a trabalhar no empoderamento, na validação destas pessoas, mas em grupos controlados de 4 pessoas, 4, 5 pessoas. Validação, reforçar quem a pessoa era, começámos a partilhar livros que as pessoas pudessem ler para começarem a ganhar mais consciência de que elas tinham o poder de mudar o curso da sua história, apesar de as origens terem sido diferentes, e então foi daí que eu identifiquei aqui um método de performance que rapidamente elimina os sabotadores e faz com que as pessoas comecem a avançar nos seus resultados e na sua performance, quer como funcionários, quer como donos das próprias empresas. Método que você criou, um sistema, né? Esse método tem... Diz, Fábio. Não, eu ia perguntar se esse método tem um nome que a gente pode identificar. Eu não o batizei, porque como estou numa outra fase da metodologia, ok? E quero colocar a coisa mais para o mundo corporativo, porque identifico que há aqui muita lacuna neste meio, independentemente do negócio, é sempre a mesma treta, são pessoas, são pessoas, amigo, são pessoas. Então, ainda não o batizei, vou batizar na próxima semana, o batismo será na próxima semana e o nascimento para daqui a um mês. Embaixo você vai encontrar um link que leva você a ter contatos com a Daniela Salvador, o nome que hoje nós não temos, mas que daqui a pouquinho vai ter, você já vai conhecer ele para você se aproveitar de todo esse conhecimento, né, Dani, incrível, que você desenvolveu ao longo de décadas, né? Quer dizer, no final das contas, a gente falou aqui sobre a importância do aspecto humano no relacionamento dessas pessoas entre eles dentro da empresa e principalmente também com os seus clientes, né? A importância da história pregressa dos seus vendedores, de que maneira que isso influencia positivamente ou negativamente. E eu queria encerrar, a Ana Luísa acabou de me falar aqui, dia 2 de setembro, né? 2 de setembro vai para o ar.
E eu queria enfatizar aqui com você um último tópico, porque daria para a gente ficar conversando aqui durante horas, mas infelizmente a gente tem 40 minutos. Eu queria deixar um último tópico aqui para a gente explorar, que é o seguinte. Muito bem, vamos imaginar que eu compreendi isso tudo que você falou, e de fato compreendi, sou testemunha de que essas coisas que você falou efetivamente acontecem dentro das empresas, porque eu vivo no ambiente corporativo de vendas, especialmente de dezenas de empresas todos os dias da minha vida. Vou sair daqui agora e ir para uma hoje, que eu sei que isso que você falou acontece lá dentro. Mas aí eu fico pensando, como é que a Daniela poderia me aconselhar, eu como um empreendedor, a começar um processo, ainda que seja lento, ainda que seja inicial, para usar esse conhecimento que você acabou de revelar para a gente em favor dos meus negócios? Será que eu deveria pegar o meu RH e empoderar o meu RH e criar o que hoje é moda dizer, né, o business partner, né? Aquele BP do RH que cuida especificamente de grupos menores dentro das empresas? Eu imagino que é o que você fazia quando você trabalhou com aquela empresa suíça, né, de cosméticos, que eu não vou arriscar dizer o nome, você que sabe. Isso, pronto. Não queria passar vergonha, Dani. Será que é por aí? Eu queria encerrar a nossa conversa sabendo disso. E depois que você falar isso, Dani, eu queria que você dissesse para a gente se, como mentora, você hoje está atuando dentro de empresas nesse sentido, e se isso é uma oportunidade para algum empresário que está assistindo a gente, ou se você hoje está promovendo esse conhecimento através de mentorias, imersões, e não necessariamente fechado dentro de empresas. Então, puxa esses dois ganchos para a gente fazer o nosso fechamento, por favor. Olha, uma empresa não tem resultados se os hábitos das pessoas que trabalham nessa empresa não forem hábitos saudáveis. E por hábitos saudáveis significa tu dares atenção, tu ser coletivo e individual, dares atenção a todas as áreas da tua vida. Se tu és uma pessoa que és pai, és empresário, és marido, tens saúde, finanças, emoções, vida espiritual, vida financeira, se contribuis ou não, se tu pensares em ti como um todo, significa que tens pelo menos 12 áreas que merecem a tua atenção. Agora, o que é que acontece? Se eu me foco 100% na minha vida financeira ou na minha vida profissional e eu descuro a minha vida emocional, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com a minha esposa, okay, com o teu caso, isto não vai vingar, gente, isto não vai funcionar. Então, hábitos de performance, hábitos de qualidade, é olhar para todas as áreas da tua vida ao longo da semana, enquanto tu vais planear a tua semana, e isso existe também um planeamento antecipado, e de separares um momento ao longo da semana para cada uma destas áreas da tua vida. Mas não é um momento em que estás a fazer aquilo e mais outra coisa. Em que estás com a mulher, estás com a mulher. Se estás a estudar sobre finanças, estás a estudar sobre finanças. Não estás a estudar de finanças e a ver os vídeos do TikTok, ok? Então, começar por adotar hábitos de qualidade. E a nível empresarial é muito interessante que a cultura da empresa também promova esses hábitos na empresa, ok? Entre os funcionários, entre os colaboradores, ok? Não apenas quando é véspera de Natal, naquela festa de passagem de ano, que já está toda a gente pelos copos. Mas fazer isso, estilo de vida. Isso é por um lado. Por outro lado, ok, eu introduzo hábitos de performance e que são culturais na minha empresa, então, a partir daí, eu começo a ter parâmetro de quem está alinhado com essa visão e quem não está alinhado com essa visão. Se, por exemplo, se eu tenho hábitos de performance, eu cumpro horários. Se a reunião está marcada para as 10 da manhã, 15 para as 10 eu já lá estou. E não me venham com a desculpa de que no Brasil não é assim. Não tem nada a ver com o povo. Não tem a ver com a pessoa. Tu és a tua nação. Tu és a nação, tu decides contigo a história do teu país vai ser diferente. É só preciso uma pessoa, não é?
Então, este tipo de comportamentos já ditam uma direção. Uma pessoa que começa a trabalhar na empresa e é super organizada e super pontual, chega na empresa, não há ninguém que chega a horas para a reunião, nem o próprio líder da empresa. O que essa pessoa sente em relação à empresa? Eu não preciso ser pontual, porque ninguém é pontual nesta empresa. Então isso já diz alguma coisa. Então, para não me estender muito neste tema, a criação, eu começaria por criar uma cultura da empresa onde realmente os hábitos da empresa são hábitos saudáveis para que o novo colaborador some e não faça o que bem entender, não é? Porque senão cada um vai disparar para o seu lado. E evento que eu estou a organizar e que vou levá-lo para o Brasil agora, daqui a uns dias, que vai acontecer em Alphaville, é um evento onde as pessoas vão poder, voltado sobretudo para empresários, onde as pessoas vão poder partilhar das suas histórias e vão poder experienciar ao vivo e a cores, e tu és um dos meus oradores convidados, Fábio, estas ferramentas e estas temáticas, e que isto não é um bicho de sete cabeças e que pode ser implementado, sim, na minha vida e na minha empresa. Eu ser uma pessoa de alta performance em todas as esferas da minha vida. Física, emocional, profissional, financeira, relacional e também a nível de empreendimentos, não é? A nível de negócios. Muito bom. Só queria pegar isso que você falou e oferecer uma pérola. Deixa eu dar uma pérola aqui para o pessoal nessa outra câmera aqui, ó. Eu até anotei aqui conforme a Dani vai falando, tem umas coisas que eu vou anotando. E ela falou a palavra cultura. E eu gostaria muito de reforçar para você, empreendedor, a importância de uma cultura. Muito se fala, e eu já participei de muitos projetos em empresas, que apelam para um termo chamado cultura comercial. Nós precisamos ter uma cultura comercial na nossa empresa, aquela história de é o foco do cliente, temos que olhar para o mercado. Hoje se fala muito sobre experiência do consumidor, experiência do usuário, mas a cultura que a Daniela está falando é muito mais poderosa, muito mais fundamental e muito mais abrangente do que isso. Ela está falando de colaborar de maneira proativa e intencional para formar melhores seres humanos nas suas equipes comerciais. E quanto melhores seres humanos esses indivíduos forem dentro da sua empresa, mais poderosos eles serão para realizar suas funções de maneira cheia de qualidade, com alta performance, com felicidade, com sustentabilidade ao longo do tempo. Então fica essa dica maravilhosa para você. Se você tem dentro da sua empresa uma equipe comercial forte, imagine que você tem que ter uma equipe de RH tão forte ou mais forte ainda. Porque muitas coisas que talvez você tenha carregado involuntariamente e sem perceber do seu passado podem estar sendo refletidas na sua equipe. E muitas coisas que a sua equipe viveu no passado estão sendo trazidas para dentro da sua empresa. Alguém precisa ter olho nisso, né, Dani? Alguém precisa olhar para isso, porque não é só treinar, é treinar e também fazer essas pessoas encontrarem um jeito feliz, sustentável e cheio de propósito para fazer os resultados que as empresas querem, né? Eu queria agradecer muitíssimo por esses minutos que você ficou com a gente aqui, foi muito valioso. Depois você me passa por WhatsApp links e formas das pessoas terem contato com você, que eu quero deixar tudo aqui embaixo para as pessoas poderem alcançar essa sabedoria que você conquistou ao longo dos anos. Então, muito obrigado. Suas palavras finais para a gente se despedir da galera, Dani. Gente, aquilo que eu quero dizer é que existe um poder infinito dentro de ti e que nós não nascemos na escola, nós nascemos pessoas. Então nós temos que ser, em primeiro lugar, pessoas que gostam de pessoas, que se comunicam, que olham nos olhos, que passam tempo de qualidade. E isso é a todos os níveis, a nível pessoal e a nível profissional. Eu não posso levar para o mundo profissional e para o mundo financeiro, para o mundo dos negócios, aquilo que eu não sou. Ok? Eu posso fingir durante um tempo, mas aquilo que eu sou vai sempre sobressair. Então, as minhas palavras finais é que também a nível empresarial e a nível financeiro a pessoa possa
ser autêntica naquilo que está a fazer e realmente conectar-se de uma forma saudável, sem interesse, porque os resultados e os contratos milionários vêm quando existe coração naquilo que a pessoa coloca. É isso. É isso aí, Dani. Muito obrigado. Vou encerrar do lado de cá. Pessoal, tivemos hoje uns 40 minutos ou um pouquinho mais dessa vez, né? Com a Daniela Salvador. Ela é mentora, ela é coach e ela é especialista em vendas de alto valor, mercado de luxo e mentorias de empreendedores e de equipes comerciais. Eu agradeço a sua presença e eu recomendo. Fica de olho porque o episódio 5 que a gente vai começar a gravar daqui a pouquinho também está de primeira. Dani, muito obrigado, um beijão, um sucesso no seu evento, que quando isso daqui for pro ar já vai ter sido um sucesso, e vamos manter contato porque eu quero fazer o episódio 2 dessa nossa conversa sobre cultura e gestão, tá bom? Um abração. Pessoal, um abraço e até a próxima.